Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é: sou católico, por que devo considerar tornar-me um cristão? Meu subtítulo diz o seguinte: sou católico, como é que eu devo ou como deve ser perante as Escrituras para me tornar a um cristão bíblico? Então, como é que um católico pode se tornar um cristão bíblico? Porque católico é católico, né? Normalmente é assim que eles se referem, nossos irmãos, tá? Então, se você é católico, com todo o respeito, né, e minhas considerações, mas eu tenho que trazer a palavra de Deus, porque ela é o parâmetro, é a base, é a bússola, é o direcionamento, a base para todas as coisas, ok? Vamos juntos comigo? Então, eu estou aqui com o meu smartphone, vamos a esse estudo. Ele é bem curto, é bem rápido, mas é muito importante e interessante, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, por favor, já vou dizendo, entenda que não tenho a intenção de ofender ninguém com palavras ou até mesmo com alguma resposta, tá? Mas eu tenho que trazer para esclarecer, então a título de esclarecimento. Então, nós verdadeiramente recebemos perguntas, eu recebo, perguntas sobre o catolicismo, perguntando, querendo saber a diferença entre católicos e cristãos. Bom, em conversas cara a cara com os irmãos, até mesmo com os protestantes, com os evangélicos, a resposta que nós temos e o que eu tenho para te dar hoje, ela tem que ser segundo as Escrituras, tá? Só lembrando que não sou católico, não sou protestante, não sou um crente de denominação, de instituição, tá certo? Então eu não sou nada disso que você está imaginando ou pensando, ok? Não sou mesmo, tá? Então, quando a gente fala de católico, quando a gente fala de cristão, protestante, os crentes, então basicamente essa cristandade, de uma forma geral, são sinônimos, tá? Então vendo e tendo isso em mente, esse artigo aqui, ele tende a alcançar não só os irmãos católicos, mas a todos que querem aprender um pouco mais. E até aqui eu busco aqui o entendimento no sentido de fé, tá? Então a fé católica não é a melhor representação daquilo que a Bíblia descreve. Me desculpe os irmãos, como pano de fundo, então por favor não entenda mal, ok? Então o catolicismo romano não é a melhor expressão de fé bíblica e eu explico por quê. Uma distinção chave entre católicos e cristãos é a visão da Bíblia. Qual é a visão que a Bíblia dá? Ok? Então os católicos veem a Bíblia como tendo autoridade igual à tradição da igreja. Então os irmãos católicos, em sua maioria, acreditam que a Bíblia e a igreja, a instituição católica, têm o mesmo poder e que muitas das vezes, a maioria delas que a gente tem ouvido falar, até mesmo da liderança católica, que a igreja é que tem o poder ou a palavra acima de tudo. E não é verdade. Mais uma vez eu volto a repetir. Então vamos lá. Os cristãos veem a Bíblia como uma suprema autoridade de fé e prática. O cristão bíblico, aquele que não depende de instituição, de denominação, eles acreditam, nós acreditamos, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a autoridade maior sobre todas as coisas. Então a pergunta é: a Bíblia, como é que ela se apresenta? Como é que ela entra nisso? Ok? Então vamos passar já os versículos para vocês. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz: toda a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada pelo próprio Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem e mulher, claro, obviamente, de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e qualquer situação que eles se encontrem. Ok? Então as Escrituras por si só são o suficiente para que os cristãos sejam perfeitamente instruídos para toda boa obra ou toda e qualquer circunstância, como queira. Esse texto que eu estou trazendo, ele diz exatamente o que a Bíblia é, do começo e fim. Então, apenas para a gente ter uma ideia daquilo que nós estamos falando, basicamente,
Devemos entender que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é o alicerce total, ou o alicerce para todas as coisas, tá bom? Então, só para a gente entender, basicamente é isso para você que está me ouvindo. Então, ao contrário, né? As Escrituras são perfeitamente e completamente suficientes para tudo na vida cristã. Então, ao contrário do que a igreja diz, ao contrário de que muitos crentes também acabam falando, não é? Muitos protestantes, eles acabam usando mais a instituição e a sua denominação acima de qualquer coisa. Assim também são os irmãos católicos, muito mais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. As Escrituras podem nos ensinar e admoestar e corrigir, treinar e nos equiparar ou equipar. Então, os cristãos não negam o valor das tradições, das coisas boas, da comunidade. Ninguém está negando isso. Mas nós estamos trazendo aqui o que de fato a Bíblia diz sobre as denominações católica, protestante, evangélicas e assim por diante. Ao contrário, os cristãos apoiam que para que uma tradição da igreja seja válida, esta deve estar baseada ou ter base nas Escrituras de forma muito clara. Tá? Acabei de repetir, muitas das vezes, até mesmo os protestantes acabam não usando a Bíblia para trazer como base de sustentação aquilo que eles ensinam, aquilo que eles pregam, principalmente pela liderança, tá bom? Então vamos continuar. Amigo católico, por favor, o que eu posso dizer para você, amigo crente, amigo protestante, é que você esteja estudando a palavra por si mesmo, você mesmo, comece a pegar a Bíblia e a começar a estudar a Bíblia para você ter uma noção. Eu quero dar uma dica para vocês aqui. Comecem a estudar as Escrituras Sagradas, a Bíblia de vocês, a minha, a sua, em Atos 2, Atos dos Apóstolos em diante, comecem a ler, comecem a estudar. Tenho certeza que vocês vão ter uma compreensão melhor. Na palavra de Deus você achará a descrição e a intenção de Deus para a sua comunidade, para a sua igreja. Quando eu falo sua igreja aqui, não é templo, não é instituição, tá? Não é nada disso. São pessoas e onde quer que elas estejam juntas. 2 Timóteo 2,15 declara: procura apresentar-te a Deus, todo e qualquer cristão, aprovado como pessoa que tem, ou melhor dizendo, como não tem que envergonhar, não se envergonha, mas maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. A segunda diferença básica entre os católicos e os cristãos bíblicos é a compreensão de como podemos chegar até Deus. Aí é que começa a pegar, certo? Então, de fato, os irmãos católicos têm a tendência de chegar a Deus, ou querem chegar a Deus, através de intermediários como Maria, os santos, tá? Enfim, usam isso para poder acharem, compreenderem, né, na sua fé, que vão conseguir chegar até Deus. Mas a Bíblia diz que não, tá? E eu vou mostrar para vocês. Os cristãos chegam diretamente a Deus, ou os cristãos bíblicos, ou os que procuram ser bíblicos, procuram chegar a Deus orando e buscando a presença de Deus no sentido dele próprio. Eu vou explicar. A Bíblia proclama que nós mesmos podemos chegar ao trono da graça de Deus com confiança. Toda pessoa, não estou dizendo uma ou duas ou mais, mas todas as pessoas, eu não estou dizendo aqui de A mais B, mas todas as pessoas que queiram chegar e ter comunhão com Deus, elas podem fazer isso de forma direta. Hebreus 4,16. A Bíblia é perfeitamente clara ao dizer que Deus deseja que oremos, que falemos com Ele, que tenhamos essa compreensão, essa comunicação, tá certo? Que peçamos as coisas a Ele, daquilo ao qual nós temos precisado, segundo a sua necessidade. 1 Timóteo 2,5. O que diz 1 Timóteo 2,5? Nós vamos saber agora, tá? É tanto Cristo quanto o Espírito Santo que já estão intercedendo em favor dos santos. Lembrando que Cristo foi o que morreu na cruz por nós. E o Espírito Santo é o que está dentro de nós, é o que habita o crente, tá? 1 Timóteo 2,5 diz que aquele que subiu ao céu é o único que tem intermediação, é o único que pode levar as nossas orações, o nosso clamor e a nossa comunicação a Deus Pai através do Deus Filho. Então,
1 Timóteo 2,5, tá? Mas dá uma olhadinha também que o Espírito Santo é o que intercede em nosso favor, porque faz morada na vida do crente. Romanos 8, 26 e 27 e Hebreus 7, 25. Amigo católico, protestante, Deus ama você, Deus nos ama de forma incondicional. Deus nos ama de verdade. O que Deus, de fato, quer fazer em nós, está fazendo, é trazer-nos uma libertação através da palavra, ter uma compreensão melhor. João 8, 32 e 36, tá bom? Então a diferença mais importante entre os católicos e os cristãos bíblicos estão na questão da salvação. Mais uma vez eu volto a repetir, os católicos veem a salvação, eles enxergam e têm a compreensão que quase completamente como um processo, enquanto os cristãos bíblicos veem a salvação tanto como algo completo e direto, não é algo que seja progressivo, tá? E que eu precise fazer mais alguma coisa ou que eu precise estar numa denominada religião ou denominação para ser aceito por Deus. Não, pelo contrário, tá? Então, os irmãos católicos se veem como sendo salvos, enquanto que os irmãos crentes em Cristo Jesus, biblicamente falando, têm sido salvos no sentido que já entenderam que ou é salvo ou é não salvo, tá bom? Ok? Tudo certo até aqui? Então, 1 Coríntios 1:2 nos diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. As palavras do santificado, os santos, vêm do mesmo radical grego, e este verso declara que cristãos são tanto santificados quanto santos, não por suas próprias obras, mas por aquilo que Deus fez na cruz em favor de todo o que crê, daquele que nasceu de novo e que agora tem o Espírito Santo fazendo morada dentro de si. A Bíblia apresenta a salvação como um presente que é recebido no momento em que a pessoa coloca a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém é salvo por fazer ou por ser alguma coisa. Ninguém é salvo por ser católico, por exemplo. Ou ninguém é salvo por ser um protestante, ou um crente, ou um cristão. Entende agora? Tá? Então dá uma olhadinha lá, João 3,16, que é muito importante. Quando alguém recebe a Cristo como Salvador da sua vida pessoal, e essa pessoa é declarada como justo ou justificada, Romanos 5,9, redimida, resgatada da escravidão, do pecado, 1 Pedro 1,18, reconciliada, ou melhor, alcançando paz com Deus, Romanos 5,1, santificada, separada para os propósitos do Criador, 1 Coríntios 6,11, nascida de novo como uma nova criatura, 1 Pedro 1,23, 2 Coríntios 5,17. Cada uma dessas coisas, cada um desses fatos já está consumado na cruz do Calvário, tá certo? Então você que está me ouvindo agora tenha essa compreensão. Então nós já estamos no Deus verdadeiro, nós já estamos salvos, nós já somos salvos, porque Deus já nos tocou e Deus já nos concedeu graça da salvação. Tá? Então aqui, para estarmos finalizando, um ponto de vista católico é que a salvação é recebida pela fé, mas então deve ser mantida por obras e participação nos sacramentos. Isso está contrário, totalmente fora das escrituras sagradas, tá? Temos que entender isso. Os cristãos bíblicos não negam a importância das boas obras, não, fazer o bem sem olhar a quem, né? Somos feituras de Deus no sentido de fazer o bem. Tá certo? Somos aí parecidos com Cristo no fazer o bem, tá certo? Então isso não podemos negar. A diferença é que os cristãos veem essas coisas como resultado de salvação. Trocando, fazendo em miúdos. Nós somos salvos para fazer as boas obras. Ok? Então logo não é por merecimento. O católico, o espírita, eles entendem que eles precisam fazer boas obras para talvez conseguirem ser salvos. Talvez conseguirem ser aceitos por Deus. E isso está totalmente fora das escrituras sagradas. Totalmente fora da vontade de Deus. Ok? Tudo certo até aqui? Estou sendo claro? Vocês estão conseguindo me compreender e entender? Ai, que bom. Então vamos lá. Finalmente, para os finalmente agora de verdade. Então,
Quais são os requisitos para manter a salvação? Nenhum. Essa obra já foi alcançada, comprada, sacrificada. Essa obra já foi expiada pelo Cristo. 1 João 2,2. Deus oferece a nós a salvação e a garantia da salvação, porque o sacrifício de Jesus foi totalmente completo e perfeito, o suficiente. Se recebemos o precioso presente de Deus, que significa ou que é a salvação, logo devemos entender que a salvação está garantida. Somos salvos por Deus. Dá uma olhadinha em João 5,13. João 5,13 declara: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho do Deus vivo. Podemos saber que temos vida eterna, que podemos ter essa certeza e compartilhar dessa salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. Esse sacrifício ele trouxe e nos oferece hoje, como está escrito em Hebreus 7:27, que diz que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferecer a cada dia, primeiramente aos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Por isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Então ele não foi como os sacrifícios do Velho Testamento, ele foi o único e o último grande sacrifício na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então antigamente o sacerdote precisava fazer isso, sacrificava lá um bichinho, uma rolinha, um carneiro, tal, né? Quem lê, quem sabe aí. Se você quiser conhecer o canal, são mais de 500 vídeos para vocês. Se vocês conhecerem o canal, vocês vão entender que essa parte de sacrifícios do Velho Testamento eu tenho para você. Entra lá no YouTube, Carlos Zanino, e o assunto que você gostaria de saber. Ok? Certeza que você vai encontrar uma resposta aí para sua pergunta. Então, Hebreus 10:10 declara: na qual a vontade de Deus, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, por aquilo que ele fez em nosso favor. Fez uma única vez. Pedro 3,18 exclama dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O sacrifício de Cristo, feito uma vez por todas, única e última vez, foi absolutamente suficiente e perfeitamente para a salvação de todo o que crê. Então entendemos aí, quando Jesus disse na cruz, está consumado, está consumado. João 19:30, dá uma olhadinha lá, João 19:30, 1 João 2:2, João 3:16, Hebreus 2:6, João 1:12, Romanos 5:1, João 3:16, Efésios 2:8 e 9, dá uma olhadinha, Romanos 8:38 e 39, João 10:28 e 29. É importante que você esteja lendo essas passagens, porque são passagens que vão falar sobre a relação do homem com Deus, a salvação que foi dada de Deus para os homens, sem necessidade de religião, sem necessidade de qualquer outra coisa, tá? Por mais que eu queira, por mais que eu faça ou deixe de fazer, a salvação independe disso. Lembrando mais uma vez que salvação é de graça. Não precisamos pagar e nem fazer, muito menos fazer promessas, muito menos, tá bom? É de graça para todo aquele que nele crê. Ó, é isso que eu tinha para vocês. Deus abençoe, bom estudo, boa leitura. Pegue essas passagens que eu disse aqui agora e leia. Vai trazer fé ao seu coração e compreensão ao seu entendimento. Deus abençoe e até um próximo vídeo.